Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Lígia. Vamos começar hoje o ciclo 2021 das entrevistas da Revista de História. A Sara aqui já vai entrar. Boa noite a todos, bem-vindos. A Revista de História retoma a partir de hoje, mês de março. Oi, Sara, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Tá certo. Pronto, deixa eu ver. Então, a Revista de História retoma hoje, dia 11 de março, o ciclo de entrevistas iniciado no ano passado durante a pandemia. Boa noite, Lígia, boa noite, Andréia, boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Ivone. Sejam todos muito bem-vindos a essa nova temporada, esse novo ciclo de entrevistas. Hoje a gente retoma as conversas com a entrevista com a Sara Azevedo. Na semana que vem teremos a entrevista da Leila Leite Hernandes e haverá mais novidades, mais entrevistados maravilhosos a partir de abril. Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Tá tudo certinho, Sara, só que você está de lado. É isso mesmo? Estou o quê? Não estou aparecendo? Estou torta. Ai, ele não faz algo automático, né? Nossa, então peraí. Não, estávamos... Não faz o ajuste. ele não faz. Então deixa eu ver como... De lado e tal, mas talvez o pessoal estranhasse. Muito, muito pós-moderno. Deixa eu ver, então... as pessoas iam ter que ficar virando, né? A hora que você... dependendo de quem fala. Eu tenho que ver aqui um suporte, tem um monte de livro, né, que eu estou colocando aqui como suporte para o celular. É uma estratégia também. Fazer livros tentando equilibrar. Por baixo e livros por trás para sustentar. Boa noite, Eduardo. Sim, só que boa noite, Mirtes. Boa noite, pessoal dos Subalternos. Boa noite, Júlio, colega de antiga. Eduardo de Moderna. Né? Eduardo, que dá sempre o suporte, é a pessoa que faz a limpeza do início e do fim dos vídeos, me manda bonitinho para eu poder subir para o blog, para eu poder subir para o YouTube, etc. Eduardo, das figuras fundamentais para que dê certo esse projeto do Peruso, professor de História Moderna do departamento, uma das figuras fundamentais para que dê certo esse projeto das lives. Pode se arrumando com calma, Sara, que a gente sempre dá 5 minutinhos, né, para o pessoal ir entrando. A gente começa às 6h05, então pode se arrumar tranquilamente. Boa noite, Mirte, sempre assistindo às nossas lives. Quando for um minutinho, né, quando for 6h05, a gente começa o bate-papo, porque assim as pessoas têm tempo também de entrar e se ajeitar. Boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. Vocês acharam que iam se livrar das lives da Revista de História? Não se livrarão. Elas vão acontecer durante todo o ano de 2021, ou até que todos cansem e não tenha mais público. Que bom, Bertz. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que estão chegando. Espero que tenham passado o mês de janeiro todo, janeiro e fevereiro, acompanhando as publicações da Revista de História nas redes sociais. Fomos recapitulando textos publicados desde o número 1. E nesse mês de março, especialmente nessa semana, as indicações são indicações temáticas, né, de história de gênero, história das mulheres. Né, todos os textos sugeridos nessa semana vão por aí. Muito obrigado, Júlio.
Bom, 6h05, vamos lá, Sara? Vamos começar o nosso bate-papo? Sim, vamos sim. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter topado. Uma combinação que a gente já fez o ano passado, né, antes de encerrar o ano, e que agora finalmente se realizou. A Sara Azevedo é graduada e mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, e doutora em História Social pela USP, onde também na USP ela fez o pós-doutorado dela. Fez um estágio de pesquisa na Universidade de St. Andrews, na Escócia, e é especialista, como é fácil de se imaginar pela temática dessa conversa, ela é especialista em mulheres e política na Roma Antiga. Finalmente, e isso vai entrar na nossa conversa, essa questão vai entrar na nossa conversa, ela coordena o Messalinas, grupo de estudos sobre gênero e sexualidade na Antiguidade, e é professora de História Antiga no Departamento de História da USP. Somos colegas, portanto, lá. Sara, seja muito bem-vinda. Vamos aproveitar esse março, não só o março, é claro, mas vamos aproveitar também esse março para discutir as questões tão essenciais. Olha só, já chegou um abraço da Laura Fernandes, vindo da Costa Rica. Meu Deus, o nosso público internacional, que maravilha. E o Daniel, são os meus amigos. Como? O Daniel também, Cruspiano, o Cruspe está presente. O Daniel já está incendiando a conversa aí. Sara, vamos começar por uma questão relacionada à historiografia. Né? Lógico, uma grande produção historiográfica que corta todo o século XIX, que corta o século XX, esse princípio do XXI, etc. Mas a história das mulheres e as abordagens de gênero, elas não são tão antigas, elas não são presentes desde sempre. Muitas vezes, inclusive, acabaram por ser separadas, por ser apagadas ou por ser colocadas numa posição meio lateral, meio marginal. Como que para você é esse caminho da história das mulheres e da abordagem de gênero dentro da historiografia dos últimos 2 séculos? Para fazer um recorte bem pequenininho, para você poder responder em 1 minuto, nesse recorte mais amplo de século XIX, século XX. Ok. Bom, obrigada, Júlia, obrigada pelo convite. Eu agradeço também aos colegas que estão assistindo, muito bom ver pessoas que eram tão próximas, pessoas amigas que estão aí acompanhando. Né, é bom, nesse momento, a gente... né, nesse momento de viver em redes, de viver em redes sociais, é muito bom ver as pessoas nos acompanhando o nosso trabalho. Bom, eu não consigo responder, Júlia, a sua pergunta em 1 minuto. Não, eu espero que não seja mesmo em 1 minuto, pode falar o tanto que quiser. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, eu fiz aqui um roteiro para eu ir também acompanhando, organizei aqui um pouco e vou seguir, para eu não me perder na minha própria fala, né? Então, eu acho que é muito importante essa questão da historiografia, entender a historiografia, né, no que diz respeito à produção e surgimento daquilo que a gente entende, então, por história das mulheres. Então, em primeiro lugar, é importante ressaltar que a história das mulheres e os estudos de gênero, eles não são a perfumaria, né? Então, na década de 80, por exemplo, a Safiotti, que foi uma... Eliette Safiotti, como uma expoente, né, do pensamento feminista brasileiro, ela é lida internacionalmente porque ela publicou a tese dela, ela teve que publicar a tese em inglês, porque no momento de ditadura no Brasil, então, enfim. Então, a Safiotti mesmo, ela empregou muitos esforços para combater essa ideia de que história das mulheres, estudos de gênero, são a área da perfumaria da historiografia. Porque quem estuda a história das mulheres sabe que não que é uma história de muita violência, é uma história de muito ódio, de muito discurso de ódio, e inclusive não é fácil ler esses documentos. Não é fácil, enquanto mulher, ler documentos seculares, documentos, né, digamos aí, milenares, documentos que nos mostram um discurso de ódio contra as mulheres, né? Então, um discurso de ódio que
ele vem se reverberando até hoje, no sentido da exclusão das mulheres do campo da política, né? Então, eu acho que isso também é muito importante dizer, que nos estudos de gênero a gente trata de política, de guerra, nos mesmos termos da historiografia em geral, né? Então, existe sim essa segregação e a gente vive lutando contra essa segregação que nos coloca como a área da perfumaria na historiografia, né? Então, isso é importante dizer. Então, a gente tem que lidar com fenômenos do tipo epistemicídio e feminicídio. São dois conceitos muito importantes para entender a história das mulheres, para entender teoria da história das mulheres, teoria de gênero. Por quê? Né? O que é epistemicídio? Vamos começar pelo epistemicídio, depois eu volto, falo um pouco mais sobre feminicídio. Talvez seja bom eu já falar sobre feminicídio, que feminicídio é um conceito importante para a gente no presente, mas também para entender certos fenômenos no passado, como, por exemplo, caça às bruxas, que é um fenômeno muito romantizado. E esse romantismo, ele acaba causando um apagamento, né, foi uma perseguição em massa às mulheres, uma perseguição aos homens também, mas ela atingiu em grande parte mulheres. Então a gente tem documentos da Inquisição que são documentos que mostram esse discurso de ódio contra as mulheres, né? O Martelo das Feiticeiras, por exemplo, é um documento muito importante que a gente tem que mostra isso. E aí o feminicídio. O feminicídio no Brasil foi esse termo, feminicídio, ele foi escolhido para entrar no Código Penal brasileiro porque ele corresponde a genocídio. Então, acho que isso é algo muito importante, é algo que tem que ser dito e redito. Né, é algo que a gente não pode cansar de repetir, porque feminicídio, o correspondente a homicídio é femicídio, né, no singular. Mas no Brasil, a palavra feminicídio ela foi escolhida para entrar no Código Penal para marcar a dimensão desse fenômeno no Brasil. Porque ele é correspondente, então, a genocídio. Né? Então, infelizmente, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países que mais matam mulheres no mundo. E esse dado é de 2016. A gente sabe que aumentou. O feminicídio vem aumentando nos últimos anos, e a gente não tem os dados, então a gente não sabe se o Brasil já avançou né, nesse ranking vergonhoso do 5º lugar dos países que mais matam mulheres no mundo. Mas agora eu vou voltar então para o epistemicídio. Então, né, o que é o epistemicídio? Né? O epistemicídio, então, a gente pode considerar como um apagamento que alimenta o processo constante de silenciamento das mulheres. Né, um apagamento, segregamento, o esquecimento da produção historiográfica das mulheres. Né? Então, a própria Safiotti, por exemplo, é uma autora que ela morreu recentemente, né, na última década, mas eu percebo que é uma autora que não é tão conhecida como deveria ser, ou às vezes é mais conhecida no exterior do que no Brasil, né? Isso também é um problema. Então, o problema do epistemicídio, principalmente para as mulheres negras, né? Essa é uma questão que ela é bem colocada. Então, muitas obras foram escritas durante o século XX, a gente tem, por exemplo, lá na Unicamp, no Núcleo Pagu, uma recuperação dessas obras que foram escritas no século XX, que não tem muita visibilidade, que foram perdendo visibilidade por questões editoriais, por questões múltiplas. Durante o século XIX e XX, e sobre o século XIX, a produção sobre a história das mulheres no âmbito aí da história antiga, Júlio paralisou aqui para mim, mas eu acho que... Não, eu tô ouvindo. Ok. Bom, no século XIX, que paralisou a imagem e ficou Às vezes a conexão dá umas picotadas, né? Ok, não, tudo bem. Bom, então, seguindo, né, a produção no século XIX, aí no âmbito da história antiga, vou falar um pouco sobre essa produção. Ela é uma produção que ela é muito vinculada às pautas feministas daquela época. Então, a produção do século XIX sobre história antiga, sobre a história das mulheres, né, dentro da história antiga, é uma produção que ela está vinculada
eu estou aqui falando rápido, né? A reivindicação pelo sufrágio universal, né? Então, as mulheres reivindicavam o direito ao voto, o direito a assumir cargos políticos. Então, elas foram para a antiguidade para buscar, nos documentos da antiguidade, o poder político das mulheres. Então, elas procuraram mostrar, por meio principalmente de biografias, que mulheres foram rainhas, que mulheres foram ativas na política na antiguidade, que os documentos mostram isso mesmo, mostrando inclusive um discurso de silenciamento, mas eles mostram que essas mulheres foram ativas, ocupando cargos políticos ou não. O fato é que elas tinham, sim, uma atuação na vida pública, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a questão da cidadania para as mulheres gregas está sendo revisto, porque foram percebendo durante o século XX, então a gente tem muito uma teorização. E foi se percebendo, por exemplo, que a questão da cidadania na Grécia, da cidadania das mulheres. Isso está sendo revisto por quê? Porque perceberam que, por muito tempo, um conjunto específico de documentos ele foi lido. Então, por exemplo, Aristóteles foi muito interpretado para entender a cidadania dos gregos, e as mulheres foram colocadas nesse mesmo... A cidadania feminina foi colocada nos mesmos termos, e ela não era. Então, essas mulheres elas tinham outras funções cívicas, que não as mesmas dos homens. Então, a cidadania se dava de forma diferente. Então, várias questões estão sendo revistas. E aí, agora, depois eu vou entrar no assunto também do patriarcado, vou falar um pouco mais sobre outras questões. E, bom, mas aí a gente entende... Então, a historiografia do século XIX, ela está muito relacionada a essas pautas feministas do século XIX que diziam respeito à reivindicação, ao sufrágio universal e ao acesso à educação. Então, as mulheres estavam reivindicando a educação, as universidades. Desculpa te interromper, mas é muito interessante, né? Você pensar esse duplo encadeamento de uma historiografia que olha para a antiguidade, para pensar as mulheres no XIX, um encadeamento que é com o imediato, não é? Que é com o presente, com as tarefas, com a luta política que está sendo levada adiante, e um outro encadeamento que é com a construção de uma tradição. Não é? Estamos lutando e não somos as primeiras. Né? É muito interessante, porque na prática, aí, ao tratar da questão da história das mulheres e da história de gênero invadindo a historiografia, você está, a rigor, discutindo o fazer da história, né? Porque esse duplo entroncamento é sempre o exercício que a gente faz. É super interessante, Sara. Sim, com certeza. Sim, e você falou sobre o dia, algo que deve ser dito também sobre o Dia das Mulheres, o dia de luta das mulheres. E a gente se pergunta, lutar até quando? Porque quando a gente olha para o passado, a gente vê que essa luta é muito longa. E que questões pendentes que, por exemplo, foram levantadas lá no século XIX, até hoje elas não foram resolvidas. Quando a gente lê feministas do início do século XX, elas falam, ok, a gente está entrando no mercado de trabalho, então a gente está saindo de casa, mas a casa continua sendo nossa responsabilidade. Então agora o homem, que sempre sai, então, sempre assim, entre aspas também, porque a gente às vezes projeta, eu vejo muito isso, uma projeção de problemas do presente no passado, num passado remoto como a antiguidade. Então a antiguidade tem sim, a antiguidade muitas vezes oferece para a gente instrumentos, mas não quer, pela distância temporal, a gente aprende muito pela alteridade, e ela nos oferece instrumentos para pensar sobre o presente. Então, é claro que não dá para a gente comparar assim de forma tão restrita. Então, mas na década, na verdade, é só na década, durante o século XX, eu estava falando antes também das feministas do início do século XX, elas já falavam, então e agora então os homens precisam nos ajudar no serviço de casa, já que nós estamos ajudando eles no serviço fora de casa.
né? Tem feministas que no início do século XX elas estavam falando isso. Elas já estavam questionando, então, a questão da dupla terceira jornada de trabalho, né? Que também é algo que é assustador também nas estatísticas no Brasil, a quantidade de horas que homens e mulheres se dedicam a atividades domésticas. A gente sabe também por uma questão muito estrutural de processos de domesticação das mulheres que não vêm exatamente da antiguidade, que vêm da Idade Moderna, que vêm do capitalismo, como a Silvia Federici vem mostrando nas suas pesquisas, né? O livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, é um livro que tem feito muito sucesso por causa disso. Ela mostra esse processo de domesticação, de desapropriação do corpo feminino, e de procriação, né, e das mulheres, então, serem colocadas no capitalismo para gerar mão de obra, e são domesticadas para fazer esse serviço procriativo para o capitalismo. Bom, mas enfim, então, aí falando um pouco, é bom que eu falei da Silvia Federici, que eu já ia também falar sobre a década de 70, a Silvia Federici é uma historiadora que ela vem teorizando desde a década de 70, que na história antiga a gente considera que a produção sobre a história das mulheres, ela surge, ela se consolida na década de 50, 60, que então, durante a primeira metade do século XX, a gente tem essa inserção das mulheres nas universidades. Então, a partir da década de 50, 60, a gente já tem uma produção bem consolidada sobre a história das mulheres. Então, antes disso, a gente tinha artigos, um ou outro, e trabalhos sem muita crítica documental. Então, os trabalhos da década de 50 mostram esse amadurecimento de crítica documental, de entender por quê. Muitas vezes, a gente vê, inclusive em livros didáticos, essa segregação da história das mulheres, né? Então, aquele quadro separado sobre mulheres, como se fosse realmente algo separado. E aí, bom, isso tem vários problemas, mas a gente, na verdade, esqueci o que eu fui encadeando aqui. Você estava então, remetendo à década de 70, puxou a discussão da Silvia Federici e a teorização naquele momento. Sim. Sim, bom, então, tem esse amadurecimento, né, da crítica documental, na década de 50, na década de 60, a gente já tem trabalhos bem consolidados. E a partir da década de 70, isso 50, 60, então, surgem esses trabalhos mais completos, coletâneas, livros, monografias. A gente tinha uma produção sim, eu lembrei o que eu ia falar. A gente tinha uma produção que ressaltava a presença das mulheres na antiguidade. Então, essa produção, por exemplo, do século XIX, uma produção que ressalta, olha, biografia, são produções que mostram coleções biográficas de mulheres na antiguidade, para mostrar a presença delas nos espaços políticos, esse tipo de produção. Então, esse tipo de produção ainda existe, e como eu te disse, ela também está presente nos livros didáticos e em outros materiais. Então, essa produção é uma produção é uma produção que muitos falam que é um momento de resgate, enfim, uma produção que mostra, então, essa presença, mas que não problematiza essa presença ou a ausência, né, porque a gente tem também grandes lacunas, né, então, a busca pela presença das mulheres é grande, mas a gente tem também o silenciamento, o processo de silenciamento a gente tem muito claro nos documentos, mas são os documentos que a gente tem que fazer essa crítica documental para entender documentos que mostram estereótipos de mulheres, por exemplo, isso é muito claro nos documentos sobre política romana, documentos que estereotipam essas mulheres. E isso também na política da atualidade, essa lógica não foge à nossa política atual, né? Você vê ataques, as mulheres são atacadas por via da sua sexualidade né, a gente sabe. Então, mas então é na década de 50, 60 que começa a surgir essa bibliografia que faz uma crítica documental, que questiona esses processos de silenciamento
que questiona esses processos de exclusão das mulheres da política, né? Então, por exemplo, então, agora voltando aqui para o Brasil, um dado, né, sobre o Brasil. O Brasil tem hoje, então, 15% de mulheres ocupando cargos políticos. Então, a gente não tem um mecanismo, digamos aí, né, patriarcal, para usar essa palavra, mas enfim, a gente não tem nenhum mecanismo que exclui, que proíbe as mulheres de assumir cargos políticos como se tinha no passado. Mas a gente tem vários impeditivos, as mulheres não chegam ao poder, né? Não, a autoridade política das mulheres, que eu vinculo a uma autoridade intelectual, ela não é reconhecida nos mesmos termos, né? Entre homens e mulheres, infelizmente. Então, a gente tem ainda o Brasil ocupa um dos últimos lugares no ranking de representatividade política de mulheres, somente com 15% de mulheres ocupando cargos políticos, e o número vem aumentando assim, cerca de 2% a cada eleição, né? Então, às vezes eu acho que precisamos de uma revolução mesmo. Bom, então, você 2 vezes citou, né? Você usou uma palavra que até, vamos dizer, 2 décadas, 3 décadas, praticamente só era encontrada quando a gente lia, né, na bibliografia. E ela invadiu a conversa cotidiana. Ela passou a ser usada com frequência, ela passou a inspirar palavras de ordem, disposição de ação, etc., que é patriarcado, né? 2 vezes você citou. Como que esse novo uso de patriarcado, lógico, também matriarcado, como ele deriva de novas leituras da questão de gênero, da história das mulheres? Sim, isso é uma boa pergunta. Bom, o patriarcado tem uma longa história, longuíssima. Bom, ele pode ser entendido como um fenômeno de longa duração, como alguns gostam de analisar, mas os estudos de gênero, na verdade, veio para balançar aí essa estrutura, né? Então, durante o século XX se teorizou muito sobre patriarcado, mas, na verdade, o patriarcado surge no século XIX. O trabalho de Engels é fundamental. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. É fundamental para entender esse conceito, patriarcado, na historiografia. Né? Por quê? Então, ele vem a partir desse outro conceito, que é o conceito do matriarcado. Então, no início do século XIX, o Barhofen, que era um jurista suíço, o Barhofen, ele escreve uma obra que se chama Sobre o Direito Materno, mas que ela é lida como uma obra que fala da teoria do matriarcado. Ele escreve no início, né, ele escreve no século XIX, e depois, então o Barhofen, ele era professor de direito romano. Então, no direito romano, nos documentos sobre direito romano, principalmente no Digesto, que é uma compilação de leis feita por Justiniano no século VI, é um documento que é bem complicado para a gente estudar patriarcado, porque é um documento que ele mostra muito uma artificialidade, uma compilação de leis que ela é do século VI, mas ela nos informa sobre leis do primeiro século, do segundo século, mas na verdade é um documento que muitas vezes ele nos revela muito mais sobre o século VI do que sobre os séculos anteriores. Né? Então, é um documento que é um documento que você tem que ler com muito cuidado, porque é um documento que ele mostra muito um patriarcado muito fechado, muito artificial. Então, é difícil você ver a realidade, e é difícil, inclusive, ser um documento que, como eu já disse, né, às vezes é difícil a gente, como mulher, ler documentos que são tão pesados. E esse documento, então, o Digesto mostra um patriarcado muito fechado, mas quando a gente vai para outros documentos da sociedade romana, a gente não vê esse patriarcado. Entende? Quando a gente começa a perceber a aplicabilidade das leis, então eu gosto de pensar no patriarcado no seu nível discursivo e no seu nível institucional. Eu acho que ele funciona nos dois níveis. Né? E eu não estou tirando de forma alguma a relevância, não o mérito, mas a relevância
do Digesto. O Digesto é um documento importantíssimo para a gente entender o patriarcado. Eu acho que, inclusive, ele é muito didático. Depois eu vou chegar nessa parte sobre esse caráter didático. Mas o Barroso, então, ele era professor de direito romano e ele resolve escrever sobre o matriarcado. Ele resolve, por quê? Para ele, a partir de então ele escreve, ele e Engels, a partir de uma perspectiva evolucionista, de que a civilização teve etapas. E uma dessas etapas, então, é a etapa do patriarcado, que ele entende aí pelo direito romano, e teve anteriormente a etapa do matriarcado. Então, Barhofen procura por essa etapa anterior, que é a etapa do matriarcado. Só que a gente tem um problema enorme para entender, para discutir matriarcado. A gente não tem fontes escritas sobre matriarcado. A gente tem estatuetas femininas e que foram lidas durante o século XIX e XX como estatuetas de deusas mães ou estatuetas de fertilidade. E aí a gente cai no essencialismo, que as mulheres, como se a função materna, então, ela fosse da essência das mulheres. Então, a gente tem esse problema. Então, a gente pode falar, então, hoje em dia se fala muito em matriarcado no sentido religioso, no sentido de culto a essas divindades, a essas deusas, a essas divindades femininas que de fato existiram, algumas relacionadas à fertilidade e outras não. Então, a gente tem esse problema sobre o matriarcado. A teoria do matriarcado também foi muito questionada durante o século XX, por relegar o matriarcado, né, por ele fazer parte de, digamos aí, né, entre aspas, pré-história, um momento onde não tinha uma racionalidade escrita. Né, mas o Barhofen, ele, na verdade, ele estava procurando por um direito materno, não por um matriarcado, por um direito materno. Porque ele entende que no patriarcado existe o direito paterno, você passa a propriedade de pai para filho. Então, ele procura uma fase da civilização, ali no século XIX, a partir dessa perspectiva evolucionista, ele procura uma fase da civilização que é o inverso do patriarcado. Quando as mulheres, então, passavam o direito de mãe para os filhos. Então, ele procura por essa organização social que seria o inverso do patriarcado. Só que a gente não tem fontes, a gente não tem documentos. Entende? Então, o que é palpável é o patriarcado. A gente pode falar de patriarcado. Então, de matriarcado, a gente pode falar mais nesse sentido de culto às divindades, um debate, então, que ele foi, durante o século XX, ele foi sendo desenvolvido de outra forma. Então, a gente tem muitos estudos sobre deusas. Né? Então, é o que dá para fazer. Né? Não dá para falar de um direito materno. Não dá. Dá para falar de um direito paterno. Aí sim, nós temos muitos documentos. Né? Então, então, eu acho que entender patriarcado pelo direito romano, eu falei que é didático, né? Eu acho bastante didático. Por quê? No patriarcado romano, no Digesto, nesse documento, então, nessa compilação de leis sim, por direito romano, as leis romanas dividiam as mulheres em duas grandes categorias, que era a categoria da matrona, da mulher casada, e a categoria da prostituta. Então, se você parar para pensar, é uma estrutura que ela vincula a subsistência, são leis que vinculam a subsistência das mulheres aos homens, e coloca o sexo como fator de troca, que se dá tanto pelo casamento ou pela prostituição. Né? Então, uma mulher se vincula a um homem pelo casamento para garantir a sua subsistência. Ou ela se vincula a vários homens, mas também para garantir a sua subsistência, tendo sempre o sexo como uma moeda de troca, né, digamos assim. Então, é uma organização social. Né? Então, como eu já disse, né, a prostituição era um componente social, né, ela fazia parte da organização social. Hoje eu gosto mais de falar, né, para entender a contemporaneidade, eu gosto mais de falar em uma cultura da prostituição. Eu acho que a gente tem uma cultura da prostituição, que é diferente aqui desse momento, enfim, depois eu vou chegar nessa parte. Bom, então,
como eu disse também, um autor, o Engels, ele lê o Bachofen, voltando ao Engels. O Engels lê o Bachofen no século XIX e ele resolve escrever a origem da propriedade, da família da propriedade privada e do Estado, ou não sei se eu troquei aqui no título, e a ordem da família da propriedade, a origem da família da propriedade privada. Estão todos lá de qualquer maneira. De qualquer forma, sim. Então, o Engels lê o Bachofen e resolve escrever sobre a etapa seguinte, que é a etapa do patriarcado, até chegar na sociedade burguesa ali do século XIX, né? A partir também dessa perspectiva evolucionista, entendendo por etapas. E aí o Engels, ele fala que a primeira exploração de classe, ela se dá no ambiente doméstico, que é a exploração da mulher pelo homem, né? Então, o Engels, ele reconhece que o patriarcado como organização social, como organização de opressão, ele surge antes do capitalismo. O Engels já coloca isso. E o Engels, então ele entende que a primeira exploração de classe, ela acontece no ambiente doméstico, e que a exploração da mulher pelo homem, e o patriarcado como organização social, ele surge a partir da necessidade do homem transmitir a propriedade privada. Então, o Estado se militariza, e também, nesse processo, ele entende também, então, essa militarização das sociedades relacionadas à transmissão da propriedade privada, e a gente sabe que patriarcado e militarismo andam juntos. Andam juntos. A Virginia Woolf é uma autora que explora muito isso, ela tem um dos últimos livros dela, se chama As Mulheres Devem Chorar, 3 pontinhos, ou Se Unir contra a Guerra, 2 pontos, patriarcado e militarismo. Um livro, inclusive, que foi lançado ele foi lançado assim, tem uma nova edição dele. Isso, se eu não me engano, da Aine, né? Não lembro agora. Sim. Bom, então, deixa eu ver. Então, o Engels, ele já entendia, né, ele já aponta esse fenômeno. Eu gosto também de entender o patriarcado como um fenômeno, porque como estrutura de análise, isso foi superado, né, durante o século XX, se discutiu muito, então, o patriarcado, mas como uma estrutura de análise, só que você pegasse uma estrutura fechada, né, uma estrutura, se você tem uma estrutura em mente, você vai para os documentos com essa estrutura, você acaba encontrando aquela estrutura que você quer encontrar, e isso faz com que outras masculinidades, outras feminilidades possíveis sejam apagadas. Então, essa é a grande contribuição dos estudos de gênero, aliado ao entendimento do patriarcado como um fenômeno que atinge várias sociedades, variando aí espaço e tempo. Então, como definir patriarcado, né? Então, tem várias definições de patriarcado. Eu acho que uma definição interessante é entender o patriarcado como um fenômeno que garante acesso às instituições, né, aos homens, que privilegia o acesso às instituições aos homens. Então, instituições aí de forma geral, e pensando mesmo na instituição física, né, nas instituições políticas, educacionais, né, nas universidades, que o patriarcado, ele age muito junto com o capitalismo, né, na garantia do acesso aos homens ao trabalho, né, um trabalho especializado. E especializa as mulheres de uma outra maneira ou marginaliza, né? A gente pode entender também essa questão da marginalização. Então, e aí eu volto para o direito romano. Eu acho que o direito romano, né, é muito didático para a gente compreender esse fenômeno, porque o direito romano, como ele dividia, então, as mulheres nessas duas grandes categorias de matronas e prostitutas,
a gente percebe que o direito romano foca, então, ele trabalha, ele atribui às mulheres duas autoridades, a autoridade maternal, então a partir dessa categoria matrona, e uma autoridade sexual a partir da categoria prostituta. Então, eu acho que, então, nesse sentido, o direito romano, ele nos oferece instrumentos para pensar a contemporaneidade, para pensar o porquê que as mulheres, então, são reconhecidas por ser mães, por que a autoridade maternal é reconhecida em detrimento de uma autoridade intelectual. A autoridade intelectual, historicamente, é vinculada, então, aos homens, e a autoridade maternal e a autoridade erótica é atribuída às mulheres. Então, as mulheres precisam ser mães, as mulheres precisam seduzir. E no quesito mães, a gente sabe que existe a maternidade social. Então, a maternidade ela é estendida. Então, com relação aos cuidados, as mulheres têm autoridade, né? E isso então, entendendo esse fenômeno da maternidade social, a gente entende que as mulheres elas são colocadas assim na sociedade. E tem todo também um discurso maternal, que eu não vou entrar nesse assunto, que é construído no Brasil a partir de um discurso médico que ele vem do século XIX. Eu vou trabalhar com isso na minha disciplina optativa, que é sobre corpo e política, na Roma Antiga, mas a gente vai entender esse fenômeno da medicalização do corpo feminino, que é entender o corpo feminino como um objeto da ciência médica, um objeto de interferência médica, né, esse discurso que naturaliza as mulheres, coloca as mulheres como fazendo parte da natureza, né? Bom, então, já falei também do essencialismo, então isso tudo tem a ver. Então, eu acho que o direito romano é didático nesse sentido, sabe? De entender, então, como é construída uma autoridade que ela é maternal, uma autoridade erótica, mas a autoridade intelectual, ela vai sendo apagada, né? E, digamos assim. Então, o patriarcado, como fenômeno, como, digamos, estrutura de análise, isso foi superado no século XX. Porque o patriarcado ele não serve para a gente entender a sociedade do passado, como eu já disse, o de Guestro, quando ele é artificial, quando a gente olha para os outros documentos, a gente não percebe, a gente percebe a agência das mulheres, a gente percebe que sim, que existiu uma pressão de exclusão das mulheres, mas que tem leis que eram restritas a um grupo pequeno, a elite, a aristocracia romana, a gente tem muitas leis que eram voltadas para a aristocracia, então não eram leis que abrangiam todo o Império Romano, né? Digamos, então, o Império Romano é algo, como diz o Norberto, uma forma e que abarca uma diversidade muito grande. Então, mas o patriarcado, como mecanismo de análise, como ele foi desenvolvido durante o século XX, ele perdeu força e ele se mostrou, né, insuficiente porque ele vitimiza as mulheres, no sentido de o patriarcado quer ver as mulheres como vítimas, né, e isso é algo que às vezes, acho circular, assim. As mulheres muitas vezes se vitimizam, não sabem por quê, mas existe um discurso que inferioriza. Então, né, o patriarcado pode ser entendido aí como um fenômeno que promove homens, inferioriza mulheres na sociedade atual e que dificulta, então, pensando mesmo aí, né, no corpo, enfim, nos mecanismos discursivos que Foucault tanto analisou para entender o corpo, né, para entender também as mentalidades. Então, o Foucault, inclusive, eu vou usar também na minha optativa, ele vai muito, ele analisa muito o direito romano, ele analisa muito acontecimentos do primeiro século, antes de Cristo, depois de Cristo, essa virada, que é a virada que eu estudei no meu doutorado, inclusive, porque eu estudei uma lei de 18 antes de Cristo, que é uma lei que ela é considerada como a primeira lei do direito romano que é voltada para as mulheres, para controlar a sexualidade feminina. Então, isso são leis que, por exemplo, Foucault entende como leis que elas são muito presentes no imaginário do Ocidente. Elas fazem parte dessa constituição do que a gente entende, então, por Ocidente. Mas, então, o patriarcado ele se mostra insuficiente
para a gente entender, é porque ele coloca as mulheres no lugar de vítimas e ele estereotipa as mulheres como vítimas e os homens como agressores. E os homens como agressores no sentido tanto de homens que agridem mulheres e homens que agridem outros homens para proteger mulheres. Então, a linguagem bélica, a linguagem militarizada e a linguagem da agressividade. Então, rotula os homens como agressores e promove uma hierarquia patriarcal. E coloca os homens como agressores no sentido de monopolizar, né, dos homens como detentores do monopólio da agressividade física. Os homens têm que agredir, ou mulheres ou outros homens para agredir mulheres. Então, toda essa estrutura, né? Eu não vou entrar também enfim. Então, por isso o patriarcado engessa as análises, né? Por estereotipar. Por estereotipar mulheres como vítimas e homens como agressores, e não mostrar, não evidenciar que no passado existiam outras feminilidades, outras masculinidades, que elas são possíveis, né? Sim, perfeito. E você falou do Foucault, né? Daí eu fiquei pensando a argúcia com que ele percorre essa discussão na antiguidade, em vários registros da antiguidade, história da sexualidade 1, e como ele retoma na história da sexualidade 4, né, volume póstumo, arranjado, arrumado e publicado recentemente, a coisa de 3 anos, acho que 2, 3 anos, no qual ele basicamente não, mas ele privilegia bastante a discussão em torno de Santo Agostinho, mas o tempo todo, ao tratar de Santo Agostinho, ele vai estabelecendo paralelos com a antiguidade. Né? Ou seja, a antiguidade como essa espécie de pano de fundo para pensar o tema da mulher e da sexualidade. E daí a gente tem 13 minutos, então Nossa, as entrevistas transcorrem muito rapidamente. É assustador como uma hora pode passar rápido. Quando está sendo bom, é sinal que está sendo ótimo, sabe? Eu parto justamente dessa, já que você trouxe o Foucault para a conversa, eu parto justamente dessa observação, quer dizer, mesmo para falar de Santo Agostinho, ele se julga na necessidade de retroceder a séculos antes de Cristo, né, séculos antes da Era Comum, para lançar o que talvez seja a nossa última questão, dado o tempo que nos resta. Qual é a atualidade de estudar gêneros na antiguidade? Quer dizer, para pensar a questão da sexualidade em Santo Agostinho é preciso voltar para a antiguidade. Para pensar a questão do sufrágio na virada do 19 para o 20 é preciso voltar para a antiguidade. Hoje, 2021, para pensar a questão de gênero, a gente precisa voltar para a antiguidade? Eu imagino que você vai responder sim, porque senão não faz muito sentido, mas enfim. Sim, sim. Bom, a antiguidade é um período... Bom, os documentos da antiguidade, eles são riquíssimos para a gente entender gênero, porque a gente pensa hoje em categorias sexuais que na antiguidade elas se davam de formas, você tem uma multiplicidade, né? E então a gente já foi discutido também a questão sobre terceiro sexo, se na antiguidade tinha o primeiro, segundo, terceiro sexo, sempre, porque é uma tentativa de categorizar, né? E eles os romanos, por exemplo, eles pensavam muito no sexo como o sexo procriativo e o sexo não procriativo. O sexo procriativo é o sexo que é regulamentado por leis que entendemos, então, como leis do patriarcado, né? E o sexo não procriativo é o que está relacionado à prostituição, ao concubinato, ou não, mas principalmente à prostituição, um sexo sagrado. Eles não legislavam, não se preocupavam em legislar. Então, eu às vezes faço o exercício de pensar, às vezes lendo documentos, eu faço esse exercício de pensar como que os romanos, que a gente fica aqui, né, séculos depois pensando, tentando entender lá os romanos, que viveram há 2000 anos atrás, né, no meu caso, que estuda os romanos aí, primeiro século antes de Cristo, depois de Cristo, essa virada, dinastia Júlio-Cláudio, a primeira dinastia do Império Romano.
Eu às vezes acho que, eu fico tentando, eu faço esse exercício, como que eles nos veriam? E eu acho que eles nos achariam muito caretas. Em vários assuntos, sobre sexualidade, sobre direitos reprodutivos, os romanos não legislavam sobre aborto, em várias questões. Né? Então, eu acho que a antiguidade tem a sua, a história antiga tem muito a contribuir para os estudos de gênero. Isso internacionalmente a gente vê uma produção já muito consolidada sobre estudos de gênero na antiguidade. E como eu disse, eu acho que nos fornece instrumentos para pensar a contemporaneidade. Uma historiadora que tem feito muito sucesso é a Mary Beard, que ela é professora de História Antiga da Universidade de Cambridge. Ela lançou um livro que se chama Mulheres e Poder, e ele foi best-seller em 2017, no ano que foi lançado nos Estados Unidos, na Inglaterra, e foi traduzido para o português no ano seguinte, em 2018, acho que saiu pela editora Cultrix, se eu não me engano, mas chama Mulheres e Poder, é um manifesto, e ela usa os documentos da antiguidade, né? Então ela mostra, ela faz uma reflexão a partir dos documentos da antiguidade sobre os silenciamentos, vários silenciamentos que as mulheres sofrem hoje com relação né, à política. Bom, então, eu acho que a antiguidade, o estudo da antiguidade, o estudo de gênero na antiguidade, oferece para a gente também uma visão de longa duração, né? Como eu já disse, a gente não pode remeter tudo à antiguidade, mas se você entende numa longa duração, você entende que o patriarcado ele transforma a mulher em posse. O capitalismo ele comercializa essa posse. Então, é interessante pensar, ter instrumentos para pensar numa longa duração. Né? Então, o capitalismo, ele comercializa, o capitalismo traz uma hipersexualização, hiperexposição das mulheres na mídia, isso cria uma noção de que são corpos disponíveis para o prazer. E aí, voltando para Roma, em Roma a gente tem estudos sobre esses corpos disponíveis para o prazer. Quais eram? Os das prostitutas, os dos gladiadores. No direito romano a gente tem categorias, são os infames. São corpos que podem ser mutilados, são corpos que sofrem outros tipos de punições, né? Então, isso é interessante. A antiguidade nos oferece instrumentos para refletir sobre a contemporaneidade, tanto por sua alteridade como por mostrar para a gente fenômenos que a gente consegue identificar como eles se dão de forma diferente, né, ou pensando mesmo nessa alteridade, como a gente vê os fenômenos na antiguidade e faz o exercício de pensar, e agora? Será que existe isso? Não existe? Como que era a prostituição na antiguidade? Como que ela é hoje? Antes ela era um componente social, hoje ela não é. Né? Então eu falei da cultura da prostituição. Eu acho que a gente tem uma cultura da prostituição. Porque na mídia, por exemplo, essa hipersexualização, essa objetificação, isso dá uma ideia de que mulher é posse, de que mulher é um objeto de compra e venda. Né? Você coloca uma mulher... então, a questão da nudez, a questão da... você coloca uma mulher numa propaganda de carro, você coloca uma mulher numa propaganda de cerveja, você coloca a mulher como um objeto que vende. Né? Um corpo que vende. É um corpo que é feito para vender. Então, eu acho que a gente não consegue ultrapassar essa cultura da prostituição. Eu sempre falo com os alunos que prostituição é atividade sexual, é uma atividade né, no passado a gente vê em várias sociedades a prostituição como uma atividade comercial, como uma atividade de trabalho. E que hoje ela se imbrica com a exploração sexual, né, que você tem que separar. Mas hoje ela é entendida, e por que ela é entendida assim? Né? Porque existe, sim, muita exploração sexual. Então, enfim. E, por último, eu só queria ressaltar por exemplo, que a atualidade dos estudos de gênero, eles são colocados como estudos, muitas vezes eu vejo as pessoas falando que temos assuntos, por exemplo, muito importantes para tratar, como negacionismo, e que ficamos aí falando de gênero. Só que, quando você para pensar, o negacionismo também é uma questão de gênero, não é? Porque a extrema-direita, ela reivindica privilégios patriarcais a partir de uma autoridade masculina incontestável, militarizada,
institucionalizada, não é? Então, o negacionismo também é uma questão de gênero. Por que as mulheres não têm a sua autoridade política reconhecida? Por que as mulheres têm que sempre se firmar ali no androcentrismo, no ambiente da política, adotarem códigos que são, né, ditos como masculinos? Então, eu também sou a favor de uma democratização do masculino, do feminino, de uma, né, enfim, de explodir o binarismo, mas entender que ele existe historicamente também, né? Então, eu acho que a questão de gênero ela é muito atual para entender, então, esses fenômenos, né? Os fenômenos do negacionismo, ela é importantíssima para a gente entender a atualidade. A história antiga tem muito a contribuir. A gente tem 2 minutos. Se você puder, conta para quem não conhece o que é o Messalinas. Ah, sim, o Messalinas. Que bom que sobrou um tempinho. Né, você falou lá no início, sim, que você ia perguntar. Então, o Messalinas é um grupo de estudos sobre gênero e sexualidade na antiguidade, que surgiu em 2014 no Departamento de História da USP. Hoje ele é um grupo de cooperação acadêmica, é um grupo que reúne pesquisadores, pesquisadoras. Sim, o Eduardo colocou aqui um comentário muito importante. Bom, e aí o Messalinas hoje é um grupo de cooperação acadêmica que reúne pesquisadores, pesquisadoras em torno, pesquisadores que estudam a temática do gênero na antiguidade, e é um espaço para a gente, um espaço de produção coletiva. Então a gente vem focando nisso, em produzir, em produzir coletivamente, né? Somos mais fortes juntos. Então, a nossa próxima produção coletiva inclusive, um curso de extensão que vamos oferecer em abril. Então, e daí você manda a divulgação, a gente usa os canais da revista para fazer circular a informação. Ótimo. Sara, super obrigado, foi ótimo, muito, muito obrigado mesmo. É uma conversa que está muito, muito pano para manga, né? A gente poderia passar mais algumas horas aqui, mas você conseguiu, nesse prazo muito breve de 1 hora, não só fazer uma visitação importante à antiguidade, a essa discussão da antiguidade, mas também perceber de que maneira há muitas ressonâncias posteriores dela e como a discussão de gênero apareceu de maneira tão clara, mesmo que tantas vezes relegada a segundo plano, por esses preconceitos, né, que existem também na historiografia, também no mundo acadêmico, intelectual, etc., como ela apareceu com tanta força nos últimos 2 séculos. Super obrigado. Eu convido a todos para, na semana que vem, assistirem a entrevista da Leila Leite Hernandes, que inclusive nos assistiu a essa live hoje, e na semana que vem a gente vai para a África com a Leila. Sara, super obrigado. Por nada, Júlia, abraço. Abraço para todo mundo se cuide, por favor, fique recolhido para a gente sair dessa e 1 hora poder fazer conversas ao vivo com a Revista de História. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença.